Olá, povo santo, povo de Deus, graça e paz, uma boa tarde a todos. Olha, hoje é um dia muito especial, estamos se aproximando do grande dia do Advento, do Natal, que é amanhã, né? Aqui no nosso calendário, evidentemente, vocês que estão me acompanhando aí nos vídeos anteriores, você já compreendeu que não foi nessa data de dezembro, mas isso não tira a essência da mensagem do verdadeiro Natal para nós cristãos que servimos ao Senhor e cremos na encarnação do Filho de Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de dezembro, hoje é o nosso penúltimo vídeo das nossas reflexões de Natal. Tem sido muito maravilhoso esses momentos aqui de gravação em que nós estamos trazendo conteúdo de qualidade, um conteúdo bíblico, saudável, espiritualmente falando, que traz fé, traz esperança para o teu coração, para a tua vida espiritual. Então hoje, 24 de dezembro, nós vamos trazer mais uma reflexão. Amanhã, se Deus permitir, nós encerramos aqui essas gravações, né, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Evidentemente que outras gravações com outros temas virão, mas sobre o dia do Natal nós encerramos, se Deus permitir, amanhã, tá certo? Então, desde já, compartilhe esse vídeo, dê o seu like lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de maneira que esta mensagem de Deus chegue ao coração do máximo de pessoas possível, tá bom? Então eu conto com você, desde já eu lhe agradeço. Então vamos lá para a nossa reflexão hoje, no nosso livro aqui do John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Hoje dia 24 de dezembro, melhor dizendo, de 2021. E o tema de hoje é: desfrute de todas as promessas de Deus. Olha que coisa, olha que tema maravilhoso. Desfrute de todas as promessas de Deus, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que na Bíblia tem milhões e milhões de promessas, né? De maneira que para cada dia nós temos promessas de Deus que se cumprem na nossa vida. Como é bom, como é maravilhoso nós vivermos nessa perspectiva da fidelidade de um Deus que cumpre com as suas promessas. E a maior das promessas foi a vinda do Messias, foi a vinda de Cristo para salvar o homem, para libertar o homem. E ele veio, a promessa se cumpriu, e ele está vivo, e ele reina para todo sempre. E amanhã é o grande dia em que a igreja celebrará o nascimento, a encarnação do Verbo que veio, que se fez homem, que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Ele cumpriu todo o plano perfeito, ele levou sobre si as nossas iniquidades, e ele agora vive porque ele venceu a morte, e a ele toda a honra, e a ele toda a glória. Ele glorificou o Pai durante toda a sua vida, para trazer paz aos homens, para trazer salvação aos homens. Essas grandes verdades que você tem visto aqui no nosso canal, desde o primeiro dia de dezembro até hoje, tudo isso é para a glória de Deus, tá bom? Então vamos ler o texto no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, dos versículos 2 ao versículo de número 4, diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Olha essas profecias, essa profecia há muitos anos antes do nascimento de Jesus, o profeta falando. E ele dizendo, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha, falando da divindade de Cristo, falando que Cristo, que esse plano de encarnação do Senhor Jesus para ele se tornar homem, para vir cumprir esse plano redentor, foi um plano que já existia antes de todas as coisas, de tudo ser criado, lá na eternidade. Deus, o Espírito Santo, Jesus já estavam traçando este plano, elaborando este plano.
Olha aí, então Jesus é autoexistente. Esse plano, o dia, o momento, a cidade, tudo já estava determinado pela soberania, pelos decretos de Deus. Isso é muito tremendo. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Esta profecia se cumpriu exatamente na cidade de Davi, na cidade de Belém, quando o nosso Salvador, quando o anjo chega para aquela mulher, ela está despojada, noiva de José, e o Espírito Santo diz, será gerado em ti um menino, e o nome dele será Jesus, o Messias, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, porque ele salvará o teu povo do pecado, ele trará luz aos que estão em trevas, ele trará libertação aos cativos, ele tem poder para perdoar pecados. Isso significa dizer que ele é Deus, ele é homem e ele é Deus homem. Então ele se encarnou e tudo isso se cumpriu da forma como os profetas vaticinaram, comprovando fielmente a fidelidade de Deus, a inerrância das Escrituras e o plano tão maravilhoso que o Senhor Jesus então veio cumprir aqui na terra. Cristo é o sim de todas as promessas de Deus, de maneira que se você confiar nele, todas elas serão a sua herança. Miqueias já deixou claro que Cristo garantirá para nós a promessa de Deus. Como Miqueias mostrou isso? Olha, a confiança que temos para com Deus e para com as suas promessas está fundamentado no caráter, nos atributos de Deus, na fidelidade de Deus. Deus fala e Ele cumpre. Glória a Deus, e a nossa herança, essas promessas maravilhosas contidas nas Escrituras, é nossa. E foi por meio de Cristo que essas promessas estão se cumprindo nas nossas vidas. E a maior dessas promessas foi a vinda do Messias, e de fato ele veio. E a maior promessa que o Messias prometeu aos eleitos que seriam alcançados pela sua graça foi a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, somos salvos por meio de Cristo. Essa promessa de redenção, essa promessa de perdão, essa promessa de justificação por meio de Cristo Jesus. E como Miqueias, o profeta Miqueias, então, há muitos anos antes de se cumprir, como ele mostrou isso? Qualquer judeu naquela época, ouvindo Miqueias predizer a vinda de um governante de Belém, que alimentaria o seu rebanho na força do Senhor, pensaria imediatamente em duas pessoas, ou o rei Davi e o vindouro filho de Davi, o Messias. Há pelo menos 3 ligações com Davi nesse texto, provando que Jesus, ele legalmente, na sua genealogia, aponta para Cristo Jesus, da descendência de Davi. Portanto, ele legalmente podia assumir o trono de Davi. Por isso aqui na Bíblia ele é chamado filho de Davi, porque a descendência, a genealogia do Messias, já profetizado, o próprio Deus falou que da descendência de Davi nasceria o rei dos reis, o Messias. E todos os judeus esperavam, todas as mulheres judias, elas tinham a expectativa de serem a mãe desse Salvador, desse menino que seria descendente da raiz, da genealogia de Davi. Então por isso que a genealogia, ela é muito importante quando você, por exemplo, lê Mateus do capítulo 1 ao 17 e Lucas também, capítulo 2 ou capítulo 3, que fala sobre a genealogia de Cristo, falando desde Adão até chegar em José e Maria, provando que Cristo, a linhagem de Cristo, ela tinha uma linhagem humana e tinha uma linhagem divina, provando que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus e também era da descendência de Davi. Então não havia nenhuma dúvida sobre ele, mas os judeus não quiseram ver com seus próprios olhos o cumprimento dessa profecia. Então escute isso. Primeiro, Davi era de Belém, e por isso que ela era chamada cidade de Davi. Segundo, Davi foi um governante em Israel. Ele foi o maior governante,
um homem segundo o coração de Deus. De fato foi mesmo, né? Davi foi um grande líder, um homem do coração de Deus, depois ali de Saul. Vale muito a pena a gente conhecer a história de Davi. Davi era um pastor quando criança, e mais tarde ele foi formado de pastor, ele foi chamado de pastor de Israel, lá em Salmos 78 e 71. Então a vida de Davi, algumas características da vida de Davi apontava para o Messias, né? A forma como ele foi escolhido, a rejeição dele pelos seus parentes, a glória que ele tinha do seu reinado, as vitórias conquistadas, tudo aquilo apontava para um descendente maior e melhor, superior, que é Cristo Jesus. Então, o ponto dessas três ligações com Davi é o seguinte: Miqueias está reiterando a certeza da promessa de Deus a Davi. Lembre-se do que Deus disse a Davi em 2 Samuel 7, 12 e 16. Olha o que foi que Deus disse a Davi. Farei seguir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Olha, Deus falando com Davi, já se referindo ao Messias, a Cristo, a Jesus, que ele seria da raiz de Jessé, da descendência de Davi. Preste atenção. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E de fato Jesus veio para reinar soberanamente. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está sentado nele, com todo o poder e glória, porque ele venceu, porque a sua vida foi uma vida de um homem perfeito, que glorificou o Pai, que cumpriu a missão. De toda a justiça de Deus foi imputado a ele, e os nossos pecados, mas ele foi fiel, e ele reina soberanamente, e ele tem autoridade nos céus e na terra, e ele continua exercendo esse domínio sobre os filhos dos homens, e ele enviou do seu Espírito que habita em nós e está conosco. O que é incrível a respeito de Miqueias é que ele reitera a certeza dessa promessa, não no momento em que Israel está ascendendo ao poder, mas no momento em que Israel está afundando em direção ao esquecimento. O reino do norte está destruído e o reino do sul será colocado sob o juízo de Deus. As promessas de Deus pareciam impossíveis. Então, mesmo em meio a uma aparente destruição da possível descendência de Cristo, mas o Deus soberano sempre preservou a descendência até chegar na pessoa do Senhor Jesus. É por isso que aquela visão de João, do dragão que está olhando a mulher e está tentando matar o filho, apontava exatamente para estratégias de Satanás para tentar impedir que o Filho de Deus nascesse. Mas é impossível o diabo frustrar os planos de Deus. Aleluia, porque Deus é soberano. Então, tudo foi determinado por ele. Os reinos se dividiram, o reino do sul, o reino do norte, o reino de Judá, o reino de Israel. Mas os planos de Deus continuou seguindo a linhagem que Deus queria sobre o reino de Judá, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus sempre no controle, conduzindo todas as coisas para a sua glória e para trazer salvação e paz a nós, aos homens. Então, o ponto de Miqueias era o seguinte: a vinda de Cristo era a confirmação das promessas de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Aqui está, como Paulo disse isso em Romanos 15:8. Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou como ele disse em 2 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus têm nele o sim. Então, toda a Escritura, essa harmonia, essa fidelidade das Escrituras, da Santa Palavra de Deus, isso é a prova cabal de que a Santa Palavra de Deus, ela é a inerrância, ela é a Escritura inspirada pelo Espírito Santo, porque tudo que os homens, aproximadamente 40 autores bíblicos, em lugares diferentes, tudo que eles falaram que apontava para Cristo, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Todas as promessas, e alguns morreram sem ver o cumprimento dessas promessas, como por exemplo Moisés, Abraão, os nossos pais, os patriarcas, Jacó, Isaac, mas todos eles acreditavam que um dia o Messias nasceria, viria o Salvador desse mundo, que traria libertação, que cumpriria toda a vontade de Deus, e de fato isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Olha como nós somos bem-aventurados, olha o privilégio que nós temos de ter toda essa revelação
clara diante de nós. Nós precisamos nos deleitar nessas verdades e todos os dias nos encher dessa graça, dessa verdade maravilhosa que é o nosso Salvador Jesus. Se você está nele pela fé, herdará todas as promessas de Deus. A predição de Miqueias se tornou verdadeira em Jesus. Assim, todas as promessas foram confirmadas. Deus disse a verdade, Ele é a própria verdade. Todas as promessas se cumpriram e outras se cumprirão. Mas quando se trata da vinda do Senhor Jesus, da encarnação dele, a sua primeira vinda, tudo se cumpriu. A cidade, Belém, a forma como ele nasceu, quem seria a mãe dele, o pai adotivo dele, as coisas que iriam lhe acontecer, toda a trajetória do Mestre, do nosso Salvador, seu sofrimento, seus milagres, a forma como ele entraria em Jerusalém, a forma como seus compatriotas iriam receber, tudo estava profetizado e se cumpriu, aleluia, provando então que Deus é fiel, que Deus é fidedigno e vale muito a pena a gente receber, crer nessas promessas maravilhosas por meio de Cristo Jesus. E isso gera em nós esperança, isso gera em nós fé, isso gera em nós convicção, certeza, firmeza, maturidade, contentamento em Cristo Jesus. Para que jamais nos desviemos dessa verdade, para que jamais troquemos, barganhemos com verdades tão sublimes, para vivermos uma vida alheio às coisas de Deus. Então pense sobre isso. Então o Natal é a grande confirmação de Deus de todas as suas promessas. Se Cristo veio, Deus falou a verdade e está aí diante de nós. Agora, alguns não conseguem enxergar. O incrédulo, o homem natural, está com a venda dos olhos ainda. O pecado está lhe cegando, uma cegueira espiritual, para não ver a beleza de Cristo Jesus, a realidade histórica, espiritual do único Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vale muito a pena a gente conhecer, a gente se aprofundar, ler, meditar, orar, adorar esse nosso único Salvador. Então, eu concluo essa mensagem nessa tarde dizendo para você, e se Deus falou a verdade, todas as promessas se tornarão verdade para todos aqueles que confiam nele. Receba esse inefável presente. Olha como é bom a gente poder ver o cumprimento dessa palavra agora nesse Natal. Como é bom a gente poder então conhecer essas verdades e nos deleitar, nos regozijar nas santas promessas de Deus. Promessas tão sublimes e a maior delas foi a vinda do nosso Senhor Jesus. E ele veio, ele reina soberanamente, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele reina, ele perdoa, ele restaura, ele é o nosso maior presente. Como é bom então adorar o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Se reúna com a sua família, se reúna com a sua igreja e adore a Ele, fale, proclame. Essa é uma grande oportunidade para nós proclamar a verdadeira mensagem, as boas novas de salvação, que Cristo veio para perdoar pecados e restaurar o homem. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Então, Feliz Natal para você. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos concluir esses 25 vídeos de reflexão. Foi muito maravilhoso essas gravações. Compartilhe, não fique só para você essa mensagem não. Faça esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível e adore ao Senhor. Celebre o Natal, adore Jesus Cristo, levante a bandeira do Evangelho e diga: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus, e eu me alegro em Te obedecer e Te adorar. Uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser, e um Feliz Natal para você e sua família. Amém.